Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Desde que o mundo é mundo, o homem acredita que a vida precede o nascimento físico. Hoje abordaremos um tema que já era estudado na antiguidade por culturas avançadas e pelos mais importantes filósofos da nossa história: a reencarnação. Nós, por exemplo, dizemos que a reencarnação nos reconcilia com a bondade, a justiça e o poder de Deus. Porque vamos pensar, sem a reencarnação, por que nascem umas pessoas saudáveis, outras tão enfermas, umas inteligentes, inteligência brilhante, e outros débeis mentais? Por que os homens das cavernas não eram como nós? Nós estamos nascendo agora, se não há reencarnação, deveríamos ser iguais aos homens das cavernas. Ainda podemos argumentar que algumas pessoas nascem no meio favorável. Tudo está a seu favor para uma bela reencarnação, uma bela vida, uma bela existência. Enquanto que outros nascem em lugares inóspitos, difíceis, como as geleiras, os desertos, as selvas. Então, se nós ficarmos pensando assim nessas grandes diferenças, nós indagaremos por que Deus faz uns nascerem de um modo ou de outro. Deus é justo porque vai dando às pessoas as oportunidades variadas segundo a encarnação, o que é preciso, o que a pessoa tem condições de enfrentar. Ele é justo, ele é bondoso, porque ele não condena ninguém, vai dar sempre uma nova oportunidade, uma nova existência. E ele é poderoso, porque ele nos criou para a perfeição e a felicidade, e nós vamos alcançar essa perfeição e essa felicidade através das vidas sucessivas. O espírito que reencarna, ele traz todo o seu acervo do passado, só que há aquilo que nós conhecemos como esquecimento do passado. Muitas pessoas dizem que era preferível lembrar, que não aceitam, porque as pessoas têm que esquecer do passado, esquecer quem eu fui no passado, mas isso é uma lei divina e é altamente providencial, benéfica. Porque se nós lembrássemos todas as situações infelizes, o que cometemos de errado em outras vidas, ficaríamos muito desanimados, ficaríamos muito envergonhados. Você já imaginou se nós nos lembrássemos das nossas encarnações anteriores? Quem foram nossos pais, o pai, a mãe, os irmãos, os tios, os membros de uma família? E se nós, dessa reinterpretação, dessa lembrança das vidas anteriores, se nós descobríssemos as inimizades que tínhamos anteriormente, como é que estaria o quadro das nossas emoções hoje? Foi exatamente por esse motivo que os espíritos responderam de uma maneira assim um tanto quanto religiosa, mas interessante, para dizer que isso faz parte da lei de Deus, da lei do Criador, e faz mesmo que é uma lei natural, essa não lembrança, porque suscita ao espírito continuar a sua dramática luta aqui na Terra, sem ficar retido aos acontecimentos das vidas anteriores, pensar no hoje e no amanhã, quem sabe até muito mais no amanhã do que no hoje, para que o espírito ele possa fazer novos projetos, se animar cada vez mais, deixar para trás, na linha do tempo, o chamado passado, as coisas que antecederam os acontecimentos de hoje, sentir coragem para viver, vontade para viver e trabalhar e aprender cada vez mais. Jesus disse: reconciliai-vos com os vossos inimigos enquanto estáis a caminho com Ele. E nós estamos caminhando na nova encarnação, lado a lado, com os antigos desafetos, para nos tornarmos agora amigos, para nos conhecermos melhor. E se nós lembrarmos o passado, não conseguiríamos fazer essa reconciliação. Aí as pessoas vão perguntando: puxa, mas então eu pedi, né, para nascer naquela família, eu estou ali, eu tenho que aprender a amar algumas pessoas que eu não me afinizo. Ninguém está no lugar errado.
Todos nós nascemos no lugar certo, com as famílias certas, com a mãe certa, o pai. Aliás, muitas vezes, né, na maioria das vezes, as reencarnações, nós escolhemos as nossas jornadas. Nós escolhemos onde nasceremos, quem serão nossos pais, marido, filhos, profissão e até mesmo gênero de morte. Nós escolhemos. E essas escolhas, quando nós estamos aqui, a gente diz, puxa vida, será que fui eu que escolhi? Foi. Mas o objetivo de todas essas escolhas é sair vencedor. Nenhum espírito reencarna para fracassar. Nenhum espírito reencarna com um objetivo de infelicidade. Nenhum. Uma coisa eu posso garantir, não fomos melhores do que nós somos hoje. E não fomos porque a lei da evolução demonstra que hoje nós somos melhores do que ontem. Essa linha evolutiva responde por si. Isso tudo, portanto, mostra a lei divina, sábia, justa, que propicia às criaturas o reequilíbrio, a reharmonização para formarmos mais adiante a grande família universal. Um dia nós vamos chegar lá. Por enquanto, nós estamos ainda nesse convívio entre os nossos familiares, aprendendo a amar, aprendendo a conviver, e depois um dia chegaremos, através de muitas outras vidas, à família universal. Aqueles que não creem na reencarnação, eles têm a crença de que os laços de família se perdem, porque se morreu, acabou, aquele laço também terminou. O fato de você acreditar na reencarnação, ele vai estreitar os laços afetivos, os laços familiares. Existe uma parentela corporal e existe uma parentela espiritual, que nós nem lembramos porque estamos aqui no plano terreno e o esquecimento do passado nos impede de ter essa recordação de familiares, de parentes, na verdade de nossos amores, de pessoas as quais amamos profundamente e que vão constituir e que já constituem a nossa família espiritual. Porque nessa trajetória de encarnação, desencarnação, reencarnação, esse movimento, esse ir e vir, faz com que os laços eles se ampliem, se aproximem. Então parecem dois paradoxos, né? Ficar mais próximo, mais ampliado, exatamente, porque você vai encontrando ao longo das reencarnações mais pessoas e através dos interesses, das afinidades, das simpatias e dos ideais, essa família espiritual ela vai ficando cada vez maior. A atual família terrena, a atual família doméstica na qual estamos inseridos, isso não significa que seja a parentela espiritual, porque nós podemos ter ali desafetos que voltaram para a harmonização, que estamos juntos para isso. Mas aí é que vem uma coisa muito bonita. Se conseguirmos a reharmonização, se conseguirmos que surja uma afeição legítima entre aquelas pessoas que são parentes difíceis nossos, o que vai acontecer? Passarão a ser da nossa parentela espiritual, da nossa grande família espiritual. Quando nós olharmos os nossos familiares, entender que a família, por exemplo, ela realmente reúne os espíritos, amigos e adversários entre si, e que essas novas experiências que nós fazemos é que nos ajudam realmente a compreender um pouco mais, a melhorar o quadro amoroso que nós temos que ter um para com os outros, porque o amor é tudo. A vivência do amor é o melhor que nós possamos imaginar para alimentar essa máquina poderosa que é a nossa vida aqui na Terra. Existe uma lógica, existe uma harmonia na lei da reencarnação que vai colocando as coisas no seu lugar. Porque se Jesus disse que um dia nós nos amaríamos todos, uns aos outros, como Ele nos amou, de que maneira fazer isso em uma encarnação? De que maneira estreitar os laços, de que maneira ampliar para o número maior de pessoas os laços? Às vezes a pessoa, numa reencarnação, ela mal sai da aldeia que ela nasce ou da cidade que ela nasce. Então, se o ideal é que esse amor se amplie até envolver a todos, é através da reencarnação que os laços de amor, de afeto e de familiaridade vão se estruturar
e vão se fortalecer. Um dia a reencarnação será do conhecimento geral de toda a humanidade, porque é uma questão tão lógica, é uma questão assim tão bem concatenada, se nós começarmos a imaginar como essa programação que o Espírito apresenta é de altíssimo nível. Isso é uma programação que é da lei divina, da lei de Deus. Portanto, a reencarnação se tornará crença geral. Há uma pergunta em O Livro dos Espíritos, que é a 798. Kardec pergunta à falange do Espírito de Verdade se um dia o Espiritismo se tornará crença geral. E os Espíritos respondem que sim, que se tornará, porque os princípios da doutrina é que vão se tornando conhecidos. E aí está a lei da reencarnação. Há muito tempo atrás, os antigos eles achavam que a Terra fosse plana e que ela fosse o centro do universo. Então hoje nós sabemos, depois de muito tempo, que não é bem assim. A Terra é uma esfera que gira ao redor do Sol e o Sol não se encontra no centro do universo. Então essa é uma realidade que se tornou conhecida ao longo do tempo. Da mesma forma, a reencarnação vai acontecer a mesma coisa. A reencarnação é um tipo de realidade que deverá ser revelada aos poucos. É claro que quando os homens souberem dessa grande realidade, eles não vão compreender a reencarnação da mesma maneira, Do mesmo jeito como que as pessoas hoje compreendem a posição da Terra no universo, de maneira diferente. Então a reencarnação ela vai se tornar um conhecimento público, totalmente acessível, e será uma das grandes realidades, mas obviamente cada pessoa vai interpretar do seu jeito. Essa ideia ela se expande cada vez mais e as pessoas vão compreender que só a reencarnação explica as desigualdades sociais, os sofrimentos. Às vezes se diz assim, aquela pessoa tão boa, porque sofre tanto? Só a reencarnação que explica tudo isso. Só a reencarnação explica as balas perdidas, as pessoas que são vitimadas por uma circunstância qualquer, que se diz assim, ela estava no lugar errado, na hora errada, a pessoa errada e tudo mais. Mas às vezes era a pessoa certa, no lugar certo, olhando pelo prisma espiritual. A casa espírita pode ajudar bastante as criaturas a entender a lei da reencarnação. Claro que com estudos, com palestras, com simpósios, com tudo isso que a doutrina tem de recursos para citar, mencionar, ensinar, explicar o que é a lei da reencarnação. Ora, o Centro Espírita, ele tem que trabalhar esse assunto diariamente, porque as pessoas não apenas têm muitas dúvidas sobre o assunto reencarnação, como também merecem receber de resposta a sua participação informações corretíssimas que estão lá nas obras básicas da doutrina e que dão, do ponto de vista filosófico, explicações completas. O homem, ali no Livro dos Espíritos, não há nenhuma pergunta sobre reencarnação que não foi feita e não existem respostas que não abrangem a todas as necessidades humanas. Tudo que nos acontece não é ao acaso, tudo tem um objetivo. Nós estamos percebendo que a reencarnação constitui assim um freio moral e ao mesmo tempo um estímulo. Ela nos freia para não fazer o mal, porque nós sabemos que a vida continua e podemos enfrentar em reencarnação posterior uma consequência daquilo que fizemos. Então, nos contém para não fazermos o mal. E ao mesmo tempo nos estimula para nós fazermos o bem, porque o bem que semearmos numa encarnação, certamente nós colheremos os bons resultados na sequência de nossas vidas futuras. Eu te encontro no próximo programa. Tchau!